né, para o paciente que está nos assistindo. Fala um pouquinho como é a atuação do fisioterapeuta na emergência. Legal. É importante, porque muita gente talvez não consiga entender a atuação do fisioterapeuta na condução clínica. Né? A gente pensa no fisioterapeuta como um profissional de funcionalidade. Ah, tô com dor, tive uma fratura, tive uma lesão, ou tive um comprometimento neurológico, aí eu preciso de uma recuperação física, uma recuperação funcional. Na atuação hospitalar, o fisioterapeuta também é um profissional de funcionalidade, mas na urgência e emergência, o fisioterapeuta é um profissional clínico, né? Onde ele vai participar ali da condução de estabilização de sintomas, de condução principalmente da insuficiência respiratória. Então, quando um paciente chega com falta de ar, o paciente chega com baixa oxigenação, que a gente observa que ele está desaturando, tem alguns sinais de hipoxemia, o fisioterapeuta ele é o primeiro a ser acionado, porque o cuidado do fisioterapeuta com relação à função pulmonar, ele é padrão ouro, vamos dizer assim, né? A condição adequada da oxigenoterapia, com a indicação do melhor dispositivo, a condução da ventilação mecânica, seja não invasiva ou invasiva, quando esse paciente acaba sendo submetido a uma intubação orotraqueal. Então o fisioterapeuta ele é atuante de uma maneira muito eficiente, muito intensa nesse cuidado, o cuidado respiratório dos pacientes de urgência e emergência. Só isso? Não é só isso. É muito mais abrangente, né? Hoje a Associação Brasileira fala sobre o cuidado do fisioterapeuta na dor, né? Na dor aguda. Então tem muitas outras atuações. Mas, vamos dizer assim, a porta de entrada da fisioterapia que acabou criando um protagonismo, até que a pandemia destacou isso, né? Muito, é no cuidado respiratório. Não entendam que eu tô falando que é o único, tá? Mas isso é número 1 ali, né? Exato. E você falando da atuação do fisioterapeuta na emergência me remeteu a uma experiência que eu tive com a Gi, né, com a Giovana, minha filha, no hospital. Quando ela teve a primeira crise mais grave dela, né, a crise grave, nós fomos até um atendimento, até um pronto atendimento, e lá tentaram resgatá-la da crise com medicação, né, tem todo um protocolo para isso. E ali ela ficou horas sendo observada naquele hospital, naquele pronto atendimento, e a crise não foi suficiente para reverter, né? E ela continuou ali em insuficiência e uma falta de ar, e eu via minha filha se falecendo mesmo, sabe? Sim. E até que outras mães me falaram, olha, leva para o hospital tal, que lá vão cuidar melhor da sua filha. Eu briguei com o convênio na época, pedi uma remoção, assinei papel de que eu estava retirando a minha filha daquele hospital e levei para outro. Isso tudo no particular, ainda tive, né, esse privilégio. Chegando lá naquele hospital, uma pneumologista já a recebeu, mas a primeira atuação da pneumologista foi pedir para descer um fisioterapeuta. E ali foi quando começou, assim, a vida da minha filha começou a ser salva, sabe? Ela estava com a saturação a 80 já, 74, eu lembro que desceu o pico Bem de baixo. 74. Mas assim, ela não respondia mais a nenhum estímulo, isso já estava horas, né? E quando veio um fisioterapeuta, parece que... eu estou falando como mãe, tá? Então, é quando você vê alguém de jaleco branco, mas uma luz em volta ali, começando sabe, trazer a vida da minha filha de volta. Sim. E eu sei que todos aqueles fármacos eram importantes e estavam também agindo. Eu acho que o olhar da pneumologista muito sensível e no momento certo, né, de agir, também foi super importante, mas foi dali que eu comecei a ter o primeiro contato com um fisioterapeuta clínico, como você falou, né, dentro do hospital, na emergência. E, nossa, foi quando eu vi que a fisioterapia não é só funcional, não é só para a parte ortopédica. E, cara, para mim foi sensacional. Eu falei, como eu não conhecia esse profissional até agora, e salvou a vida da minha filha. E dali partiu, claro, para internação, para reabilitação de tudo que ela precisava. Mas essa experiência do primeiro contato com o fisioterapeuta, né, respiratório, para mim foi, assim, uma coisa que, se eu falar muito, até me emociona. O interessante que você comentou, assim, existem diversas formas e estratégias farmacológicas para um paciente que está ali num quadro agudo do que a gente chama de hiperreatividade brônquica, um broncoespasmo que o paciente em crise de asma faz, né? Existem fármacos intravenosos, subcutâneos, intramusculares,
e também inalatório. inalatórios, que são os mais recorrentes, né? A grande questão é, dependendo da gravidade da crise, do momento, do tempo que esse paciente está em crise, é muito difícil você conseguir mobilizar o ar para dentro, principalmente para fora, né? É muito difícil de soltar o ar. Até a força que o paciente faz para soltar o ar, ela acaba aprisionando um pouco mais de ar lá dentro. A gente chama isso de ponto de igual pressão que acontece. E aí o pulmão começa a ficar cheio, hiperinsuflado e começa a dificultar a entrada. Como que o fármaco inalatório vai conseguir entrar, sendo que você está com dificuldade de mobilizar esse fluxo, né? Então a fisioterapia com as estratégias, obviamente existem momentos específicos onde você pode ou não ter uma resposta a isso, mas existem situações que sim, é possível o fisioterapeuta utilizar algum recurso, alguma técnica para aumentar a entrada do ar dentro da via aérea do paciente para fazer o fármaco inalatório chegar melhor, né? E aí fazendo ele chegar lá e você consegue ter uma melhor resposta. Ou então o fisioterapeuta vai ser aquele profissional que vai enxergar e falar assim, bom, não é mais o momento? Não dá para eu esperar isso aqui, não vai ter mais resposta. É importante a gente falar porque nem tudo é assim, vamos tentar para todo mundo. Não, existem momentos, critérios, indicações. Um bom profissional é aquele profissional que antes de saber o que ele tem que fazer, ele tem que saber o momento e se aquilo é realmente aplicável ou não, né? E o que a literatura fala sobre isso também. Entendi. Então são maneiras que a gente consegue contribuir. Não é a fisioterapia que vai gerar o relaxamento do músculo liso, não é isso, a gente tem que ser muito categórico. É o fármaco vai fazer essa ação. Mas a fisioterapia ela pode potencializar a ação, estabilizar alguns sinais, algumas manifestações que vão levar o paciente a uma criticidade um pouco complicada. Então, assim, a gente consegue estabilizar mais o paciente para ter mais tempo para o fármaco agir e o paciente ter mais segurança para ele conseguir sair bem daquilo, né? Mas é aquilo que eu falei, depende de gravidade da crise, tempo que está em crise. Tem muitos pacientes que demoram para buscar um serviço. Exato. Quando buscam, já estão numa condição muito grave da complicação. E aí o bom fisioterapeuta é aquele que vai olhar e falar assim, bom, o próximo passo é esse. Acima de tudo, acima da técnica, é a indicação e a segurança. Então é isso que torna o diferencial do nosso trabalho. E você acha que para o público, né, os asmáticos, se cada vez mais a gente ter acesso a esse profissional numa emergência, né? Porque o asmático ele hospitaliza ou procura um serviço de emergência com o asmático grave, Sim. né? Com muito mais frequência. Você acha que a gente teria um outro desfecho? Porque hoje ainda morrem pelo menos 5 pessoas por dia com crise de asma, né? Você acha que a gente conseguiria talvez mudar um pouquinho desse cenário? Sim. Porque não, é como eu dei até o relato, né, que no primeiro hospital eu não tive o acesso ao fisioterapeuta logo de cara, mesmo com a minha filha numa crise grave. Então acho que se talvez isso fosse uma realidade em todos os hospitais, né, a gente sabe que existe uma série de barreiras aí, mas qual a sua visão em relação a isso? A presença do fisioterapeuta, ela impacta diretamente nesses indicadores pulmonares, com certeza, né? Como eu falei, a condução da oxigenoterapia, algumas técnicas voltadas à mecânica pulmonar. Não estou falando de puxo o ar bem fundo, solto, não estou falando disso. Eu estou falando assim, uma ação mais efetiva em cima do que a gente chama de insuficiência respiratória. A condução não invasiva em casos mais simples, menos complicados, ou a condução segura da ventilação mecânica invasiva, caso esse paciente venha a ser entubado. Né? Porque esses 5 pacientes que morrem diariamente em crise de asma, esses pacientes eles passaram pelo processo de serem entubados, na intubação a condução ventilatória, e aí essa condução, ela é uma condução complicada. Também. Ela é uma condução difícil de conduzir, difícil de manejar. Hoje já existem muitas evidências que quebraram paradigmas em relação à ventilação mecânica específica para essa população. Então, assim, um profissional com esse olhar, um profissional que tem um conhecimento da mecânica pulmonar, que entende o quanto a patologia causa de impacto nessa mecânica, faria toda a diferença e a gente conseguiria modificar esses indicadores aí, não tenho dúvidas. Não tenho esse dado, mas
Os hospitais... Mas que seja uma realidade para Sim. todo mundo, né?